Santos, professora da disciplina Organização do Trabalho Escolar 2. Vou apresentar agora o bloco 1, que tem como tema instrumentos institucionais que norteiam e apontam diretrizes para o ensino de História. Esse tema é justamente, gente, trabalhar inicialmente com a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos e deveres da educação. Posterior ao trabalho com a Constituição Federal, nós vamos estudar alguns artigos da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Nessa LDB é onde nós vamos encontrar os processos, o que diz respeito aos processos formativos da educação, os princípios da educação, dever do Estado, as modalidades, até o que diz respeito à nossa jornada de trabalho está lá presente na LDB, qual a carga horária que o professor deve ter em sala de aula, qual a carga horária que o professor deve ter para um ato importantíssimo que é o do planejamento, qual a carga horária que o professor deve ter para a atividade complementar, que é justamente essa reunião com todo o corpo docente, coordenação pedagógica da escola, para que nós tenhamos um trabalho bem sucedido, bem desenvolvido. Período para o ingresso, o currículo escolar, todas essas informações nós vamos encontrar na LDB. Posterior à LDB, em 1997, a gente tem quem? Nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que foram organizados por um grupo de professores justamente para nortear. Olha, eu tenho a LDB me dizendo as leis, dizendo a minha carga horária, mas referente à minha prática docente, aos conteúdos que eu vou desenvolver efetivamente, aos temas transversais que a minha disciplina vai ter. Vamos nos reunir enquanto professores, organizamos as diretrizes curriculares nacionais e essas diretrizes também vão nortear a prática docente também para o ensino de História. Posterior a esse estudo com as diretrizes curriculares nacionais, nós vamos para um tema muito contemporâneo, muito recente, que é a Base Nacional Curricular Comum. Está aí, está em pauta, nós estamos tratando na Base Curricular Nacional Comum de competências e habilidades, de uma não intenção de homogeneizar os currículos, mas um olhar para as diversidades, mas a diversidade dentro da sua totalidade. Então vamos tratar também do ensino de História dentro dessa configuração legal que torna-se, que é agora a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Vamos desenvolver esse trabalho através do fórum de discussão, que é uma importante ferramenta colaborativa, e aí a expectativa é que vocês realmente discutam, que a gente traga uma criticidade, não só uma leitura do texto, uma reprodução do texto, mas já pensando em nossa prática, porque a gente sabe que a realidade de muitos formandos, de muitos estudantes de História é já ir para uma sala de aula mesmo enquanto estagiário. Então, já utilizando os elementos, os textos que a gente tem, as normas que a gente tem, já pensando em nossas práticas, já pensando na realidade que a gente visualiza em nossa região, em nosso município, na escola do estado que está situada em nosso município, ouvindo já os nossos colegas que já estão em sala de aula desenvolvendo as suas aulas de História, certo? Então será esse fórum, nós teremos um questionário online também a ser desenvolvido para tratar dessa temática. Para essa discussão nós vamos especificamente trabalhar com Pedro Demo, a nova LDB, ranços e avanços. Então, qual o olhar que Pedro Demo traz em relação a essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? Também nós vamos dialogar com Leandro Carnal, História na Sala de Aula, conceitos, práticas e propostas. Então, quais são os conceitos para o ensino de História? Claro que para que Pedro Carnal viesse a escrever sobre os conceitos, ele também utilizou como referência as leis, as diretrizes que nós temos para o ensino de História e teceu a sua crítica. Quais são as práticas que funcionam, que podem ser aplicadas para nós, historiadores, em nossas salas de aula, certo? Quais são as propostas, as sugestões que dão certo, que são bem-sucedidas ou que não são? Então, é sobre isso que nós vamos tratar. Pedro Nova, numa organização da Editora Moderna, traz uma entrevista já falando sobre as possibilidades de ser bem sucedida a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Então nós vamos trazer uma leitura à luz deste pesquisador
e trazer as nossas discussões concordando, discordando com os pressupostos desse pesquisador. Conto com a participação de vocês, com a colaboração de vocês. Vamos todos juntos estudar, tirar as nossas dúvidas, sobretudo em relação à BNCC, que é uma diretriz, é uma lei, né, nova para todos nós, então nós precisamos entender o contexto dela, é importantíssimo, principalmente para nós historiadores. Então, qual o contexto da BNCC? O que ela traz enquanto referência para o ensino de história contempla as realidades que nós já estamos vivenciando, que nós sabemos que acontecem, contempla o que é vivido, experienciado pelos nossos colegas professores de história. Então eu conto muito com a participação de vocês para o desenvolvimento desse bloco. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.